Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vai perceber o que parece igual não é tão igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério. Você vai perceber que tem que levar o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece banal. A arte é tão legal. Oba, oba, oba! Pois é, nessa alegria toda aí, né? A arte é tão legal, né? Que a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o academicismo, ó. E vamos falar também, contraste total aí, sobre o modernismo, né? E o bicho vai pegar, porque tem umas confusão aí, né? Na Semana de Arte Moderna do Brasil. Enfim, vamos lá para a gente começar com a nossa... Vou colocar meu violão aqui no lugarzinho de destaque dele, tá? Esse cabo aqui é tão importante que ele não dorme na minha cama não, mas ele dorme ao lado dela. Vice? Vice? É, rapaz, o negócio é sério. A ligação é forte. Né? Então você tem aí, ó, arte acadêmica, como eu estava falando aí para vocês, né? E tem também o modernismo, né? É a segunda parte aqui da arte brasileira que a gente está enfocando aqui, né? Então, vamos seguir aqui, vamos botar a máquina para moer aqui, né? Então, vamos começar pela arte acadêmica. Essa palavra aqui, ó, é sempre bom a gente ver a ligação que as palavras têm, né? Vem de academia, né? Academia, escola, é uma escola montada para ensinar arte. Lembra disso? Eu já falei nisso numa aula aí que a arte acadêmica foi uma ideia de fazer com que a arte, os artistas, né, que estudavam se diferenciassem dos artesãos, né? Teve toda aquela polêmica aí, né? Então, nós estamos vendo aqui o quadro Independência ou Morte, né? É um quadro do Pedro Américo de 1888, né? É uma pintura assim histórica, né? É uma imagem que consagrou 7 de setembro, mas não relata com exatidão o que aconteceu no dia da independência, né? É porque dizem que algumas pessoas, né, alguns estudiosos dizem que nada disso aconteceu, enfim. Não foi assim que aconteceu, isso aí é uma coisa imaginada, né? As palavras que o Dom Pedro falou, olha só, o próprio Pedro Américo reconheceu que seria impossível fazer uma relação entre a pintura, isso que ele fez, e o que realmente aconteceu. Mas o quadro ficou famoso e aí está aí, né? A visão dele é aquilo. A gente viu na outra aula ali que a chegada dos portugueses ao Brasil, 3 olhares diferentes, né? Uma visão de uma pessoa que estava ali de frente ao acontecimento, outra pessoa dentro do barco e outra pessoa junto dos índios, olhando para a chegada. Então, essa daqui é uma visão, também uma visão, né? Uma versão, né? De como, uma ficção, de como o Pedro Américo imaginou aí esse quadro. Olha, tanta coisa para a gente conversar sobre isso, né? Vamos seguindo aqui, ó, que tem outro camarada aqui, outro caba da peste aqui, muito bom mesmo, o Vitor Meireles, que ficou famoso, em 1860, ficou famoso ao procurar recriar
a cena desta primeira missa celebrada no Brasil, em Porto Seguro, lá na Bahia. É isso? Então, olha só, você olhando para esse quadro aqui, você tem a ideia que é alguém que está assim, um pouco meio que de lado da cena, né? Ele não está de frente, ele não está assim dentro da cena, ele está meio que à distância, vendo assim, eu diria assim, uma distância de uns 200 metros, mais ou menos, né? Ou 100, sei lá. Mas colado ele não estava, ele estava um pouco distante de uma posição que dava para ele ver toda essa gente que está aí, né, que ele colocou no desenho dele, né? Os indígenas, alguns portugueses, olha esses religiosos aqui com a sua roupa, né, característica dos jesuítas. E aqui está o Vitor. Sensacional, um cara muito gente boa, entendeu? Nunca foi preso à toa. Figura aí muito insofismável, inoxidável. E vamos ver uma curiosidade. Curiosidade aqui, o babado forte, vamos lá. A missão artística francesa. Isso aqui é uma coisa que trouxe aqui um bocado de situação. Em 26 de março de 1816, no Rio de Janeiro, um grupo de artistas franceses, liderados por Joaquim Le Breton, olha aqui, informação importante, o líder do grupo era Joaquim Le Breton, né? Viveu de 1760 a 1819, o cara viveu para danado, né? E ele trouxe o pintor histórico Debret, né? Debret pintava sempre, fazia sempre quadros de momentos históricos, né? Viveu de 1768 a 1848. Mais ou menos quase todo mundo aí atravessou o século, né? O paisagista Nicolas Antoine Taunay, o povo veio tudo da França, é brinquedo. 1755 a 1830. O irmão dele, né? O irmão do Nicolas, é o escultor. Olha, Nicolas é paisagista, tá? E o Auguste-Marie Taunay, ele é escultor. Também atravessou o século aqui, né? Aí veio o Gandien de Montigny, outro caba da peste aí, lá da França. O caba era... O bicho era fogo, tá? Ele era arquiteto, ó. Menino, diga aí. E o gravador de medalhas, olha essa profissão aqui, ó. Charles Simon Pradier. Mais um que atravessou o século. Tá aqui os bonitinhos. Olha a cara desse aqui. Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui é o Le Breton, foi o chefe, o líder do grupo, né? Aí os coleguinhas dele aqui, tem o Debret, tem o Nicolas e tem o Auguste-Marie Taunay. Franceses, né? Artistas, grandes nomes, acadêmicos, né? Eles já vieram já formados. E aí, o que acontece? Esses artistas vieram para o Brasil, esse grupo aí, foram convidados e vieram para o Brasil para fundar uma escola de artes para desenvolver as artes no Brasil. Zil, 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 zil. Tá vendo? O objetivo, fundar a primeira academia de arte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Era assim que era conhecido, era assim que era o nome do Brasil naquela época, né? Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves. Então, não esqueça
Não esqueça, a Missão Artística Francesa, esse bando de artista aí, ó, bando de caba, eu estou esculhambando, como é que pode? Né? Esse pessoal todinho aqui veio para fundar a primeira Academia de Arte do Brasil. Então, olha aí, ó, Academia Imperial de Belas Artes, a famosa AIBA. Olha aqui, naquela época. Tá? Então, isso é uma vista da Escola Nacional de Belas Artes. E à esquerda você tem, à esquerda dela você tem, aqui, né? O Teatro Municipal. Né? Aqui é a pessoa que fez o registro. Então, nossa academia, nossa Escola Nacional de Belas Artes é esta aqui. Boca de Siri. E aí você tem aqui, ó, uma fachada do prédio da Academia Imperial de Belas Artes. Também o nosso Marco Ferrez aí. Certo? Então você está vendo aí toda a influência, né? E aqui tem um nome aqui, tá, gente? Se você olhar direitinho, você vai perceber. Escola Nacional de Belas Artes. Quem será que podia estudar aí, hein? Os primeiros estudantes aí era só gente, só filho de rico aí, só, né? O academicismo, então, aqui no Brasil, né, teve início com a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, fundada por D. João VI, em 1816, por incentivo da Missão Artística Francesa. Olha, essas informações aí são muito importantes, tá? Se liga aí nas paradas aí, porque o negócio aí é federal. Olha só, o pessoal que veio na Missão Artística Francesa conseguiu convencer D. João VI, cara, faça aí, monte aí uma escola aí e tal, vai ser legal, vai surgir muito artista, e coisa e tal, o pessoal vai fazer retrato de você bem bonitinho, e sei o que lá, e coisa e tal e coisa, e, né? Foi aquele papão, tal, Zé Gobá aí e tal, e aí deu certo. Deu certo, né? Teve início, então, foi fundada então, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Então está aqui o Gandhian de Montigny, está aqui o Charles Simon Pradier. Tchan, tchan, tchan. É isso? Só o cabo da peste aí. Só figura. Claro, né? A escola sendo fundada aqui, claro que está todo mundo lá ganhando por cima. Lógico. Então, floresceu com a Academia Imperial de Belas Artes e o mecenato de Dom Pedro II. Opa, isso aqui é importante, hein? E encerrou-se com a incorporação de sua sucessora republicana, a Escola Nacional de Belas Artes, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1931. Então, o mecenato de Dom Pedro II. O que é isso aqui, tá? Dom Pedro II botou o dinheiro dele na academia, né? Pagou professores, entendeu? O mecenas é aquele que paga, é aquele que é amante das artes e tem grana suficiente, né? Então o cara estava nadando nas ganas aí e botou dinheiro aí da Academia Imperial de Belas Artes. Tá? Então vai guardando, vai estudando aí, botando essas informações aqui na cachola, porque tem tudo a ver. Seguindo aqui, nós temos as características do academicismo do Brasil, tá? Vamos ver aí. O academicismo do Brasil, com essa chegada dessa missão aí francesa, né, esses artistas franceses aí que vieram, foram convidados, né? Eram pessoas que tinham grande influência na Europa, né? Tinham influência no academicismo francês. Então eles
trouxeram influências de outros movimentos, trouxeram novas ideias. E aí, quando começa o academicismo no Brasil, ele entra no Brasil com uma força, trazendo umas novidades, né? Trazendo toda uma experiência que aqui estava começando do zero, tá bom? Então vamos lá para a nossa tela lá, a gente vê as características desse academicismo que foi essa arte, esse estudo que foi introduzido aqui no Brasil. Então veja só, olha aqui, isso aqui é pintura histórica, né? Aqui também, ó. Então vamos seguir aqui. Em primeiro lugar, trouxeram um método de ensino artístico profissionalizante de nível superior. Aí depois vem assim também a ideia de reconstrução da história do Brasil através da pintura histórica. E aí as influências que eles trouxeram foram influência do romantismo, todos os movimentos, o realismo, o simbolismo e outras influências da virada do século XIX para o século XX. E essas influências aí, elas eram aceitas desde que se enquadrasse na formalidade da academia, na rígida formalidade da academia, porque eles tinham assim aquele zelo, aquela questão de só aceitar o que tivesse dentro dos padrões, né, daquela academia que foi fundada, né, daquela escola que foi fundada. Então, seguindo aqui, ó, nós temos aqui essa arte, né? Trata-se de Moema, né? Que foi escrito, tem a história trágica, uma história de amor lindíssima, né? Eu vou lendo aqui, depois eu vou explicando melhor, tá? Perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida cor, o aspecto moribundo. Com mão já sem vigor, soltando o leme, entre as salsas escumas desce ao fundo. Mas na onda do mar que irado freme, tornando a aparecer desde o profundo, ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais ser vista, e sem mais vista ser, solveu-se na água. Então, esse poema aí é uma descrição do acontecido, né? Olha, perde o lume dos olhos, pasma e treme. Então, ela já perde a cor dos olhos, perde a firmeza do olhar, né? Então, fica com a cor pálida e com o aspecto de quem está morrendo, e com a mão já sem vigor, vai soltando o leme, que ela nadou até chegar ao leme do navio, né? E aí, entre as escumas provocadas pelo a navegação do navio, ela desce ao fundo do mar. Mas na onda do mar que irado freme, tornando a aparecer desde o profundo, quer dizer, ela vai aparecer lá na praia. Ela ainda antes de chegar na praia, vamos entender, né? Antes de chegar na praia, ela ainda sobe mais uma vez e ainda diz, né? Ah, Diogo cruel, Diogo cruel. É o Caramuru, né? Que foi embora e ela ficou, deixou a Moema aí. Então, esse quadro é do Victor Meirelles, né? Personificando aí essa figura aí, histórica, né? Emblemática aí, essa paixão que não deu certo da Índia pelo português. Então, seguindo aqui, nós vamos aqui ver esse outro quadro aqui, olha. É o lenhador,
já vem com influências do realismo, né? Do Pinto Bandeira. Antônio Rafael Bandeira, né? Pintor e professor, ele era descendente de escravos. Ele entra em 1879 na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E aí aqui é uma produção dele, desse período, né? Essa influência do realismo, né? Eles pintavam, a opção era por pessoas mais comuns, né? No caso aí, o lenhador. Então, características do academicismo no Brasil, ainda mais, vamos desenvolver um pouco mais. Já vimos que era o método de ensino profissionalizante, né? Que tinha essa equivalência aí, e que foi introduzido no período de vigência do neoclassicismo com uma reconstrução da história do Brasil. Tá? Esses detalhes são importantes, por isso estão enfatizados aqui. Olha, e que teve essas influências aqui, né? Como a gente viu agora no lenhador, né? Expurgando dela o que não se enquadrasse na formalidade da academia. Então, as influências vinham sim, mas eles faziam uma espécie de filtragem. Tá? Então, mais uma vez aqui, reiterando aqui para você não perder aí o foco. Né? Bom, então aqui, temos aqui, olha, Natureza Morta, do Estevão Silva. A natureza morta, aqui, ó, comigo. A natureza morta são aqueles quadros em que o artista ele retrata alguns frutos, né? Coisas que fazem... Deixa eu afastar aqui um pouquinho para você ver esse detalhamento aí, ó. Né? Que fazem parte da natureza, mas está ali, né, já fora da sua árvore mãe, né, e por isso ter esse cunho aí de natureza morta. Vamos voltar lá para a gente ver mais de perto. Olha só, o detalhamento. Cesto de frutas aqui, bananas. Ok? Então, o Estevão Roberto da Silva, lá do Rio de Janeiro, foi pintor e professor. Foi o primeiro pintor negro formado pela Academia Imperial de Belas Artes a obter destaque. Gente, o preconceito, a barreira realmente era muito forte, mas os talentos, né, e as circunstâncias favoreciam que fossem aparecendo alguns artistas, né? Alguns destaques. Aí aconteceu, mais uma vez, influência estrangeira entrando no Brasil. O que aconteceu? Maurício de Nassau, holandês, né? Instalou sua caravana em Recife, Pernambuco. E aí ele trouxe com ele esse pintor aqui, ó, Albert Eckhout, que fez parte da caravana, e sua obra mostrou principalmente a fauna e a flora do Nordeste brasileiro. Ele foi lá para o Recife, lá para Pernambuco. E aqui é a figura aqui, é o Albert Eckhout. Ok? Então, seguindo aqui, nós temos o modernismo. Vamos fazer aqui uma virada aqui. Esse modernismo, então, olha, é a evolução, né? As coisas, as influências estrangeiras, né?
Porque muitos artistas brasileiros, né, pessoas que tinham mais condições, iam estudar lá fora, fora do Brasil. E quando estavam fora do Brasil, né, naquela efervescência, naquele fulgor das artes que estavam acontecendo na Europa, tem gente que foi estudar na Alemanha, foi estudar, né, na França, e foi estudar mundo afora. E aí foi trazendo as influências, né, foram trazendo as influências dos grandes artistas, dos grandes movimentos que estavam acontecendo. E, por esse motivo, é que quando chega no Brasil, ao organizar exposições, ao organizar mostra de artes, tem essa semana de arte, que aí eu não vou adiantar muitos fatos, mas tem essa semana de arte que é aí que dá a explosão o aparecimento do que passou a ser considerado o modernismo, que palavrinha, hein? No Brasil, tá bom? Vamos lá na tela, lá, para a gente ver que chama-se modernismo ao conjunto de movimentos culturais, olha só, babado forte, escolas e estilos que permearam as artes e o design. Olha, essa palavra que já é moderna, né? Da primeira metade do século XX. Então, estamos vendo aqui logo de cara essa ilustração aí do Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, gente, é uma obra de Ariano Suassuna. E aí é um dos autores modernistas, né? Um dos autores contemporâneos também. Vamos ver aqui. Então vamos entender o entorno, né, histórico, o que está acontecendo no Brasil naquele momento. Tá? Era início do século XX. Né? E aí, nesse período aí, o Brasil vivia o início da República Velha, que foi de 1894 até 1930. Esse momento aí esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais. Então, os ricos, né, os poderosos rurais, que dominavam a política e a vida brasileira, na prática, era conhecido como a política do café com leite. Por quê? As oligarquias rurais eram a oligarquia do café e do leite, né? Então, olha aqui, ó, a ilustração, né? Eram esses dois aí, chapéu de couro aí, que mandavam no Brasil e desmandava mesmo, entendeu? E esse povo também tinha filhos, tinha parentes e tal, que mandava estudar fora, e era assim. Em paralelo, o Brasil recebia, entre 1871 e 1920, cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. E o destino desse povo aí que chegava ao Brasil eram as lavouras de café ou as indústrias de São Paulo. Então, esse povo vinha fugindo da Europa, esse povo vinha querendo vir morar no Brasil, e aí era isso que estava acontecendo. Não só quem mandava no Brasil era o pessoal de São Paulo com a produção de café e o pessoal de Minas com a produção de leite, né? Leite. E aí, olha só, aqui tem uma ilustração aqui dos maiores grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Veio gente de tudo que é lugar, do Japão, da Itália, não sei o quê, tudo mais. Veio todo mundo, o Brasil, show de bola, legal, então vamos para lá. Certo? A burguesia, os novos ricos brasileiros encontravam-se envolta em tradições culturais francesas, com a Belle Époque.
nesse ponto aí, ó, tudo produto francês era chique, bem, era bom e refinado. Se a pessoa queria comprar um vestido, se fosse um vestido de noiva, se fosse francês, não, são rendas da França. Essas loucuras aí, entendeu? A moda francesa, entendeu? A roupa esquisita lá, Não, aí todo mundo, quem tinha grana, procurava imitar, procurava seguir, né? Porque podia ser o que fosse, nem sabia direito, não conhecia direito os costumes franceses, é um povo bem elitista, né? Vamos dizer assim. Então, era o que era bom e refinado. Depois disso, assim, mais para frente, passou-se a falar isso dos Estados Unidos, né? Então, veja só, um grupo de artistas em São Paulo promoveu um evento que foi considerado o começo da primeira fase do modernismo. Qual foi esse evento? Foi a Semana de Arte Moderna, que contradizia, através das obras artísticas expostas, o refinamento e padronização do então academicismo europeu literário. Então, vocês estão vendo aí um cartaz, né? Já 100 anos depois, né? Comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, né? Aí vem Tarsila do Amaral, Menotti Del Pica, vem um bocado de gente aí, tá? Depois a gente vai conhecer esses medalhões aqui tudinho, vamos saber detalhes sobre esse povo aí todinho. E a Semana de Arte Moderna. Então, de cara, deixa eu mostrar logo uma coisa aqui para vocês. Olha só. Esse quadro aí, O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, deu uma confusão por causa do traço, né? Por causa das cores, por causa das pinceladas. Gente, isso já era uma influência, né? Aí antes dos anos 20, né, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocaram a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A exposição de Lázaro Segall, em 1913, e a de Anita Malfatti, em 1917. Olha aqui, mais coisas aqui, ó. Lázaro Segall nasceu na Lituânia, estudou pintura na Alemanha. Em 1913, mudou-se para o Brasil, onde realizou uma exposição de suas pinturas já com nítidas características expressionistas. Está aqui o Lázaro Segall, né? Ele trouxe da Europa para a burguesia paulistana brasileira uma pintura que deformava os corpos, mas todo mundo aceitou muito bem, né? Porque Lázaro Segall veio de fora, babá, tudo que vinha de fora era o que prestava. E o repertório de temas de Segall são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado, né? No Brasil, ele se interessa pela natureza tropical, pela arquitetura das favelas, pelos tipos humanos, principalmente os negros, exóticos para quem vinha de fora. Olha o caso, olha aqui, ó, o corpo presente, né? E o menino com lagartixa, tá bom? E o homem com violino, né? Todos os quadros de Lázaro Segall com aquela característica de ter
a figura um pouco deformada. Anita Malfatti nasceu no dia 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo. Estudou no Colégio São José e também no Colégio Mackenzie. Formou-se professora aos 19 anos de idade. Aí, foi estudar lá fora, né? Estudou na Independent School of Art, em Nova York, ó, Estados Unidos. Aí. Estudou também na Alemanha, na Academia Real de Belas Artes de Berlim. Em 1910, na Alemanha, a pintura entrou em contato com o movimento expressionista, que influenciou muito a sua arte. E já nos Estados Unidos entrou em contato com o movimento modernista. Tá bom? Então ela faz uma exposição em 1917. Essa exposição teve grande repercussão. O escritor Monteiro Lobato, que na época era crítico de arte e escrevia para o jornal O Estado de São Paulo, criticou a arte de Anita com um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Por outro lado, o escritor Oswald de Andrade defendeu a pintura no outro jornal, o Jornal do Comércio. Tá? E o problema foi esse quadro aqui, ó, O Homem Amarelo. O Homem Amarelo é a sua obra mais conhecida e foi ele que determinou a confusão, porque o Monteiro Lobato caiu em cima batendo com força. O Homem Amarelo, segundo Anita, era um homem pobre, excluído e desconhecido, era um imigrante italiano que pediu para posar para ela com uma expressão desesperada. E Tarsila do Amaral? Tarsila do Amaral, ela protagonizou aqui o movimento Pau-Brasil, onde ela propõe uma arte de exportação que valoriza o antigo e o moderno. Estamos vendo aí o quadro Abapuru, de 1928, né? Aí vem também o outro movimento, o Manifesto Antropofágico, que propunha basicamente devorar a cultura e as técnicas importadas e provocar sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. Então, enquanto esse movimento propõe uma transformação, o academicismo lá do início, lá ele propunha uma filtragem, ou era do jeito que os acadêmicos estavam, né? Ou então estava fora. Olha o movimento Pau-Brasil e o movimento antropofágico aqui, ó. Veja as diferenças entre propostas aí, né? Mais um quadro aqui, ó, o modernismo, o engajamento social, o quadro aqui, desculpa, Operários, né, de 1933. E aí, olha, Cândido Portinari, né, nasceu no Rio de Janeiro, né, foi um artista plástico brasileiro considerado um dos maiores e mais importantes de todos os tempos, sendo o pintor brasileiro a alcançar maior projeção internacional. Portinari pintou mais de 5.000 obras, como O Lavrador de Café, até gigantescos murais, como os painéis de Guerra e Paz, que foram presenteados à sede da ONU em Nova York, em 1956. Está aqui o Cândido. E aqui tem sua obra, aqui, Os Retirantes, né? Mostrando aí. E nas conexões com a arte, vamos ver então aqui, o modernismo, né, tem uma ligação com a literatura, porque Oswald de Andrade lançou o Manifesto Pau-Brasil, foi publicado pelo Correio da Manhã, onde o autor diz assim: pensei em fazer uma poesia de exportação e denominei o movimento de Pau-Brasil.
o que ele escreveu aqui, vícios da fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizer, para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, um poema aí, um escrito dele, sobre os vícios da fala. E tem também o Mário de Andrade, né, que foi um escritor brasileiro que publicou Paulicéia Desvairada, que é o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. Então, ele fez várias viagens pelo Brasil com o objetivo de estudar a cultura de cada região. Visitou cidades históricas de Minas, passou pelo Norte e Nordeste, recolhendo informações como festas populares, lendas, ritmos, canções, modinhas. E toda essa pesquisa lhe renderam obras como a famosíssima Macunaíma. Ele foi passando e foi escrevendo também a respeito, tá, gente? Ainda sobre o Mário de Andrade, ele foi um crítico de arte em jornais e revistas e teve um papel muito importante na implantação do modernismo no Brasil. Show? Show de bola! Aqui é a sua obra, aqui, ó, Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoera, que a Índia, tapa-unhas, pariu uma criança feia. Essa criança é o que chamaram de Macunaíma. Então, segundo o Mário de Andrade, o Macunaíma é um anti-herói, né? Então, é uma obra atemporal, não segue uma ordem cronológica, faz críticas ao romantismo, o gênero cômico, influência das vanguardas europeias, o surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo, narrativa mítica, ações ilógicas e oníricas, tem a ver com sonhos, né? Valorização da linguagem coloquial, crítica à linguagem culta e valorização das raízes e da diversidade cultural brasileira. Então, estamos aí com uma Macunaíma, né? E as rupturas? Pinceladas mais soltas, desenho mais livre, cores mais intensas, maior expressividade. Temas brasileiros são valorizados. Então, passam a usar lendas, índios, costumes urbanos e rurais, festas populares, paisagens, independência da fidelidade ao real. E as emoções passam a ter o seu lugar na manifestação artística. Então, temos aí, então, o movimento modernista, e aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham visto aí como foi interessante essa questão de um movimento em relação ao outro, porque a gente vê como os artistas se basearam para se posicionar. Fim da nossa aula. Até a próxima. Tchau.